Então vamos para a segunda parte da aula de hoje. Ideias da divisão. Repartir. Tenho 36 lápis e quero reparti-los igualmente em 4 latas. Quantos lápis devo colocar em cada lata? Desenhe aqui como ficaria a solução desse problema, depois faça a conta. Então, probleminha, vocês têm 36 lápis e têm que repartir em 4 latas. Vocês vão fazer o desenho das latinhas. Depois que desenharem as latinhas, vocês têm 36 lápis para repartir com as 4 latas. Então, vocês podem fazer assim. Coloquem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 e assim por diante até chegar no 36. Só que quando for fazer, coloca certinho que fica mais fácil para contar. Feito isso, vocês vão fazer a continha. Vocês vão colocar 36 lápis e dividir por 4. Lembrando sempre que o número que vai aqui na chave é o número da tabuada. Então, que número na tabuada do 4, que vezes 4 dá 36. Vocês já sabem que vocês usaram 9 lápis em cada latinha. Então, vocês vão colocar 9 vezes 4 é igual a quanto? É igual a 36. 36 para chegar em 36, não falta nada. Essa é a primeira continha. Ideia de repartição. A ação de repartição é aplicada a situações nas quais se conhece o número de grupos que deve ser formado. Por exemplo, 4 latas. E o total de elementos, 36 lápis, que serão distribuídos igualmente. É necessário encontrar a quantidade de elementos em cada grupo. Então, cada grupo, vocês conseguiram encontrar 9 lápis. Então, foi distribuído, foi repartido em 9 cada um. O próximo. Medir. Tenho 40 canetas distribuídas em 10 estojos. Tenho 40 canetas distribuídas em estojos com 10 canetas. Quantos estojos eu tenho? Faça o cálculo necessário para resolver essa situação. Então, nessa situação, está dizendo que eu tenho 40 canetas que estão distribuídas em estojos com 10 cada uma. Então, eu vou distribuir 40 por 10. Então, na tabuada do 10, que número que vezes 10 vai resultar em 40? O resultado que der no quociente é o tanto de estojos que eu vou ter. Lembrem que sempre o resultado da divisão é o número que está no quociente. Vamos para a próxima. A ideia de medir. A ação de medir é aplicada às situações em que se conhece o total de elementos, 40 canetas, e o total de elementos que formará cada grupo, 10 canetas, sendo possível determinar a quantidade de grupos formados, 4 estojos. Vamos praticar. Se com 150 alunos do quinto ano fossem formadas classes
com 30 alunos cada, quantas classes seriam formadas? Então, se eu tenho 150 alunos e quero formar classe com 30 alunos, 150 dividido por 30. Então, que número que vezes 30 vai resultar em 150 ou chegar próximo? Não esqueçam, depois que fizer a multiplicação, colocar sinalzinho de menos para fazer a conta. Isso é muito importante. Número 2. Em uma padaria, os pães são guardados em caixas com capacidade para 12 unidades. Quantas caixas serão utilizadas para guardar 72 pães? Então, os pães são guardados em caixas e em cada caixa cabe 12. Quantas caixas serão utilizadas para guardar 72? Vocês vão pôr 72 e dividir por 12. Fazer a multiplicação, que número que vezes o 12 dá 72 ou chega perto. Feito isso, não esqueçam de colocar o sinalzinho, quanto é a multiplicação que vai dar o resultado aqui, e fazer a continha. Então, que número que vezes 12 dá 72? Um jeito fácil de vocês fazerem é fazer a tabuada do lado. Então, façam a tabuada do lado, não precisa começar pelo 1 nem pelo 2, já vai colocando os números mais aproximados. 3 vezes 12 vai dar quanto? 3 vezes 2, 6. 3 vezes 1, 3. Então, 36. Chega perto do 72? Não. 4 vezes 12. 4 vezes 2, 8. 4 vezes 1, 4. Chega perto do 72? Não. Então, vão fazendo até chegar no número que vocês precisam. Fica bem mais fácil. Vamos para o próximo. Número 3. São necessários 11 jogadores para formar um time de futebol. Na minha classe há 34 alunos querendo jogar. Quantos times podemos formar? Sobrará alunos sem time? Então, ó, são 11 jogadores e na minha classe eu tenho 34 alunos. Então, vocês vão pegar 34 e dividir por 11. Podem fazer a tabuadinha do 11 aqui do lado. Que número que vezes 11 vai chegar perto do 34 ou dar 34? Vocês vão fazer a multiplicação, colocar o valor achado, fazer a subtração e ver se vai sobrar ou não. Número 4. Uma indústria de sucos de abacaxi produz 1 litro de suco usando aproximadamente 2 abacaxis. Então, para fazer 1 litro, eu vou precisar de 2. Então, para fazer aqui, eu tenho um total de 60 abacaxis, 72, 80, 120 e 3.000. Eu quero saber tanto de litro de suco que eu vou conseguir. Então, se a cada 2 abacaxis eu tenho 1 litro, eu preciso fazer o quê? Pegar o valor de 60 e dividir por 2. O espaço aí da apostila é pequeno, então faça a conta separada. Depois vocês vão estar pegando o resultado da conta, que seria o quociente, e completando a tabelinha. Outra parte, página 182. Analise os cálculos a seguir e, conforme as características da propriedade comutativa, assinale V quando for igualdade para verdadeira e F para quando for falsa.
Então vocês vão ter que lembrar o que é a propriedade comutativa. Então esse é o primeiro desafio de hoje. O que é a propriedade comutativa? Vocês têm no caderno e também tem na apostila. Na propriedade comutativa, a ordem dos fatores não vai alterar o produto. Então, não importa a posição do número, o resultado vai ser o mesmo. Mas prestem bastante atenção. Porque, por exemplo, eu tenho 6 dividido por 2. 6 dividido por 2 eu tenho 3 de resultado. Seria a mesma coisa que eu dividir 2 por 6? Então, prestem bastante atenção nessa. Então, outro exemplo. Eu tenho 8 dividido por 4. Vai ser a mesma coisa que 4 dividido por 8? Lembre que para cada sinal, um resultado é diferente do outro. Então, tem a conta de mais, a conta de vezes, a conta de menos. Então, prestem bastante atenção no sinal. Vamos para a próxima. As igualdades nas multiplicações são verdadeiras? Por que isso não ocorre na divisão? Nessa parte vocês vão estar respondendo o que vocês fizeram no exercício acima, do verdadeiro ou falso. Porque numa conta dá certo e na outra não. Número 3. Observe os cálculos e assinale V quando for verdadeiro e F quando for falso. Só que agora a propriedade é outra. É a associativa. Na outra, no exercício anterior, era comutativa. E nessa é associativa. Na propriedade associativa, vocês vão multiplicar os números e pode até isolar dois números e fazer a multiplicação entre eles, que o resultado vai ser o mesmo. Já na divisão, será que isso ocorre? Então vocês vão resolver as continhas e ver se o resultado vai ser o mesmo. Por exemplo, 12 dividido por 6. Que número que vezes 6 dá 12? Então, aqui eu vou ter 2. Dividido por 2. Se eu dividir 2 por 2, eu vou ter 1. Agora, se eu dividir 6 por 2, quanto que eu tenho? Vou ter 3. Se eu dividir 12 por 3, eu vou ter o mesmo resultado da outra divisão? Então, vocês vão ter que fazer as continhas. Primeiro façam essa parte, sempre entre parênteses primeiro. Vocês vão ter um resultado. O resultado que der, vocês vão dividir ou multiplicar pelo outro número. Vai ter o resultado, daí vocês vão ver a igualdade, se é isso mesmo. Então, resolvendo o parêntese, 12 dividido por 6, eu vou ter 2. Depois eu tenho que pegar o resultado e dividir pelo outro número. Então, dividido por 2, o resultado mais o que está pedindo a divisão. Aqui eu tenho 12 dividido por 6 dividido por 2. 6 dividido por 2, o resultado é 3. Então, eu vou ter que pegar o 12 para dividir por 3. Vai ser igual ao resultado das contas? É isso que está pedindo, para ver se é verdadeiro ou falso. Se eu mudar a conta de números, o resultado vai ser igual. A mãe de Anitta faz docinhos para vender. Ela vende cada caixa com 32 doces por R$15. Então aqui é só uma informação, que cada caixa tem 32 e o valor dessa caixa são R$15.
Exercício 1. Sabendo disso, responda. Quantos doces poderá guardar em 15 caixas? Então, vocês já sabem que em cada caixa ela coloca 32. Quanto ela vai colocar em 15 caixas? Então, se ela quer saber o total de doces que ela vai guardar em 15 caixas, eu tenho que pegar a quantidade de 1 e multiplicar por 15. Então, vou estar multiplicando 32 doces por 15 caixas. Quantos doces ela poderá guardar em 50 caixas? Mesma coisa. Então, vocês vão pegar a quantidade de doce e a quantidade de caixa e fazer a multiplicação. Lembrando que quando tem o zero na conta, eu posso colocar ele à parte, depois só acrescentar na conta, fica mais fácil. Então, 32 vezes 50. De quantas caixas ela precisará para guardar 320 doces? Aqui já é diferente. Ela tem os doces e quer saber em quantas caixas. Sabendo que em cada caixa eu posso colocar 32 doces, então vou pegar o total de doces, que são 320, e dividir pelo que vai dentro da caixa, que são 32 doces. Número 4. De quantas caixas ela precisará para guardar 160 doces? Vocês vão pegar o total de doces e dividir pela quantidade que vai em uma caixa. Número 5. A mãe de Anitta tem 50 caixas para guardar 3.200 doces, que já fez. Quantos doces ela poderá guardar? Então, sabendo que em cada caixa vai 32 e ela tem 50, vocês vão precisar calcular primeiro a quantidade de doces que ela já pode guardar. E depois quantas caixas faltarão. Vocês vão ter o resultado da conta. O resultado que der nessa multiplicação, vocês vão ter que tirar depois do total de doces para saber quantas caixas vão faltar. Sete adultos foram ao cinema e pagaram no total R$30. Então, para eles entrarem, foi pago R$30. Sabendo que algumas dessas pessoas tinham mais de 60 anos e por isso pagaram meia entrada, calcule. Vocês sabem que pessoas com mais de 60 anos, estudantes, geralmente pagam meia entrada em cinema, teatro. Então aí, quer saber quantas pessoas pagaram meia entrada. Nós sabemos que são 7 adultos. Desses 7 adultos, algumas pessoas têm mais de 60 anos. Como que vocês vão calcular isso? Vocês vão ter que achar primeiro os múltiplos de 30. Quais são os números na tabuada que quando nós multiplicamos o resultado dá 30? Então vocês vão olhar na tabuada quais são os números que nós multiplicamos e temos como resultado 30. Sabendo que foi pago R$30. Desses R$30, algumas pessoas vão pagar o valor inteiro da entrada e outros vão pagar só metade. Vocês vão ter que calcular quantas pessoas estão pagando só metade. Lembrando que depois que somar tudo, tem que dar o resultado de R$30. E na letra B, quanto custou então a entrada? Vocês vão saber quantas pessoas pagaram meia entrada. Mas quanto custou cada entrada? Essa tem que pensar bastante, hein? Agora é com você. Crie uma problema que possa ser resolvida com a técnica da divisão, cujo resultado seja 54. Em seguida, troque seu livro com um colega
Então essa parte de trocar o livro com o colega não vai ter como, mas vocês vão criar uma situação cujo resultado seja 54. Aqui, por exemplo, eu tenho 378 figurinhas. Eu vou entregar para 7 alunos. Quantas figurinhas cada aluno vai receber? Então, o valor que vocês escolherem, vocês vão ter que pôr aqui e dividir pela outra quantia para que dê esse resultado. Então, eu falei que eu tinha 378 figurinhas e eu ia distribuir por 7 alunos. Quanto cada aluno iria receber? O resultado do quociente é que tem que dar 54, igual está pedindo aqui, ó. Então, vocês podem escolher um número, depois vocês vão estar dividindo e tem que dar 54. Próximo. A escola de João fez uma feira de chocolate. O dinheiro arrecadado será usado para trocar as cadeiras que estão quebradas. Na loja, cada cadeira custa R$ 25. Veja quanto conseguiram arrecadar com as vendas de chocolate. Então, primeiro passo. Vocês vão somar as notas iguais. Coloque o valor da nota, nota de 100, nota de 10, nota de 5, ou faça o desenho dela aí embaixo. Daí vocês vão contar quantas notas vocês têm. De 100, vocês têm 4 notas. 4 notas vai dar um valor de quanto? Coloquem o total. Quantas notas de 10 vocês têm? Vai dar quanto? Coloque o total. Quantas notas de 5? Coloque o total. Depois, vocês vão somar tudo isso para saber quanto do dinheiro tem. E esse resultado aqui, nós vamos usar para fazer as outras continhas. Número 1. Quantas cadeiras a escola de João conseguirá comprar com o valor arrecadado? Vocês vão ter que pegar o resultado que vocês fizeram das notas, colocar e dividir por 25, que vocês vão saber quantas cadeiras eles vão poder comprar. Então, o resultado agora que der aqui no quociente é o total de cadeiras que eles vão conseguir comprar. Sobrará dinheiro? Quanto? Cada barra de chocolate foi vendida por R$ 8. Em um determinado dia foram arrecadados R$ 64. Quantas barras foram vendidas nesse dia? Então, se eu sei que uma barra é vendida por 8 e nesse dia foi conseguido R$ 64, o que eu vou ter que saber? Eu quero saber a quantidade de barrinha que foi vendida. Eu vou ter que pegar os R$ 64 e dividir por 8. O resultado da conta é o tanto de barras. O resultado do quociente é o tanto de barras. Continuando. Vamos continuar nossos estudos sobre a divisão. Alguém sabe me dizer uma palavra relacionada à divisão? Ah, eu sei. Divisor. Muito bem, Zeca. O 2 é o divisor na divisão de 12 dividido por 2. O 2 é o divisor de 12, mas não é o divisor de 13. Alguém sabe me dizer por quê? Então, o 2, ele divide o número 12. Mas por que ele não divide o número 13? Lembra que nós já vimos isso na outra aula. Na outra aula, nós vimos os múltiplos, os números que nós multiplicamos e chegamos a um resultado, o resultado da tabuada. Então, qual é a resposta para a pergunta do professor? E geralmente, quando nós dividimos os números, que são múltiplos, o resultado é 0. Então, pensem um pouquinho nessa. Faça as divisões de que estão falando.
Que divisão que eles estão falando? As divisões que eles estão falando é 12 dividido por 2 e 13 dividido por 2. Depois que vocês fizerem a continha, qual a diferença entre essas duas divisões? Troque ideias com um colega de classe e explique como sabemos quando o número é divisor de outro número. Então, um número só vai ser divisor de outro número quando a divisão for exata. O que é isso? Quando aqui embaixo da continha o resultado for zero, não pode sobrar resto. Vamos praticar. Observe a tabela. Podemos arrumar 24 balas em vários tipos de embalagem, sem que sobre nenhuma. Complete. Então, vocês vão pegar e fazer as continhas para completar a tabela também. Quantas balas nós temos? 24. Se eu dividir 24 balas em uma embalagem, quantas balas eu vou ter nessa embalagem? 24. Lembrando que o total de balas são sempre 24. Se eu pôr essas 24 balas, se eu dividir em duas embalagens, quantas balas eu vou ter em cada embalagem? Então, vocês vão pegar 24 dividir por 2, 24 dividir por 3, 24 dividir por 4 e assim por diante. Assinale as afirmações verdadeiras. 1 é divisor de 2. 1 é divisor de 10. 3 é divisor de 30. 5 é divisor de 15. 7 é divisor de 10. 3 é divisor de 1. Então, vocês vão marcar as afirmativas, as afirmações que são verdadeiras. Então, eu posso pegar, aqui está dizendo, eu posso pegar 2 e dividir por 1. Eu posso pegar 10 e dividir por 1. É isso que está fazendo. Divisor é o número que vai aqui na chave. Os números do lado são o dividendo. Então, esses aqui são dividendos. Dividendos são os números que vêm nessa posição aqui. Divisor é o que está na chave. Só vai ser verdadeira essas afirmações se o resultado da conta for exato. Se não for, vocês não vão assinalar. Número 3. Escreva o conjunto dos números que são divisores de 18, 21, 11 e 17. Lembrando que para ser o divisor precisa dar o resultado exato. Então, como vocês vão fazer essa? Primeira coisa, vocês já sabem a tabuada, tem que ter a tabuada sempre em mão. Na tabuada, se vocês forem olhar, quais são os números que tem como resultado 18? Não esqueçam que a tabuada que nós temos só até o 10 é só para facilitar. Mas nós poderíamos fazer a tabuada do 18. Poderíamos fazer a tabuada do 21. A do 11 vocês já fizeram na folhinha. Do 17. Então aqui. Eu posso dividir 18 por 1? Eu tenho 18 balas, eu posso dividir por uma criança? Posso. Então, se eu dividir 18 por 1, uma pessoa vai receber 18 balas. Eu tenho 21 balas.
Eu posso dividir com uma criança? Posso. Tenho 11 balas. Eu posso dividir com 11 com uma criança? Posso. Tenho 17. Eu posso dividir 17 por uma? Posso. E o resultado vai ser quanto? 0. Continuando. Eu posso dividir 18 balas com duas crianças? Se o resultado for exato, vocês vão colocar aqui. Então, olhem na tabuada os números que tem como resultado 18 e é só fazer a sequência. Respondendo depois, qual é o número que sempre aparece nessa sequência no exercício anterior? Então, para responder isso, vocês vão estar olhando aqui no número 3. Todo número é divisor de si mesmo? Todo número consegue se dividir? Todos os números têm a mesma quantidade de divisores? Quais dos números têm apenas 2 divisores? Pense em outros números que possuam apenas 2 divisores. Nós aprendemos isso esses dias. Fizemos até uma tabela, pintamos os números. Por isso que é sempre bom rever o que foi estudado. Você consegue encontrar 2 números que tem que ser maior que 30 e menores que 50, que só tenham 2 divisores? Então, nessa, vocês conseguem encontrar 2 números maiores que 30 e menores que 50, que só tenham 2 divisores. Pensem bastante para fazer essa e mãos à obra.